Aqui no Novo Dia, porque vamos até Baku, ao vivo, no Azerbaijão, onde acontece a COP29. A próxima Conferência do Clima da ONU, a COP30, vai ser realizada em Belém no ano que vem. E por isso conversamos agora com o Renan Fiuza, que é o nosso enviado especial, que está também ao lado do governador do estado do Pará, Hélder Barbalho. Oi, Renan, um bom dia para você. Sei que aí já estamos durante a tarde, mas traga suas informações. Tudo bem, Estevão? Um ótimo dia para você e uma boa tarde daqui de Baku, capital do Azerbaijão, da gelada cidade, mas aqui ao lado do governador do estado do Pará, Hélder Barbalho. Tá tudo muito movimentado e quente, né, governador? Aliás, a gente não para de andar por aqui entre a Green Zone e a Blue Zone, é um espaço considerável, mas gentilmente o governador deu um tempinho no meio a tanta agenda aqui para conversar conosco na CNN. Muito obrigado, governador. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é com relação às expectativas para essa COP29, se o senhor já fez algum anúncio ou se deve anunciar algo hoje, um dia bastante movimentado com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Marina Silva, entre tantos atores importantes, né, para essa transição energética. Bom dia, boa tarde daqui de Baku. Boa tarde, Renan. Bom dia, Estevão e todos que estão nos acompanhando. Começando a COP29 e já com boas notícias, quando já se anuncia os países estabelecendo entendimentos a respeito do mercado mundial de carbono, o que é absolutamente estratégico para construir a partir da riqueza da floresta amazônica, com a captura de carbono, gerando a partir disto uma nova economia para a floresta, um novo modelo de desenvolvimento, já que a indústria emite carbono, a floresta captura e nós temos floresta, portanto isto pode representar uma nova atividade econômica, gerando valor para a floresta, fazendo com que a floresta viva possa valer mais do que a floresta morta. E isto está muito em sintonia com aquilo que o estado do Pará está realizando. Nós acabamos de vir da Semana do Clima de Nova York, onde o estado do Pará fez a maior comercialização de crédito de carbono de um estado subnacional em todo o mundo. Isto permitiu com que o estado garantisse R$1 bilhão para o próximo ano, que serão repartidos entre povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultura familiar e também ajudando o próprio governo do estado a continuar na sua política de redução de emissões. Nós vamos fazer novos anúncios de acordos com iniciativa privada aqui na COP29. Teremos também a importante agenda da primeira concessão de restauro, onde uma área pública que havia sido grilada, o estado conseguiu reaver este território, preparou o projeto para que seja feito o replantio de todo o estoque florestal daquela área para voltar ao seu estado natural, e isto permitirá com que o concessionário, a iniciativa privada que invista em restaurar esta área possa fazer manejo florestal, possa fazer captura de carbono de restauro, portanto, dentro da política de regeneração da nossa floresta. São ações importantes que a COP29 aponta e já no rumo de Belém para a COP30. Governador, a gente está junto do Américo Martins, eu, aqui nessa cobertura em Baku, e acho que ele tem uma pergunta para o senhor, Américo. Muito obrigado, Renan. Governador, muito boa tarde ao senhor. Bom dia à nossa audiência no Brasil. Sempre um grande prazer falar com o senhor e muito obrigado pelo seu tempo. Governador, é inegável que a eleição do presidente Donald Trump está tendo um impacto muito grande nesta COP aqui, a COP29. O próprio representante do governo americano disse que é muito provável que o presidente eleito dê um cavalo de pau nas políticas americanas com relação às mudanças climáticas. A minha pergunta para o senhor é: que tipo de impacto essa eventual ausência dos Estados Unidos das negociações climáticas pode ter na nossa COP lá em Belém, a COP do Brasil no ano que vem, a COP30? Américo, é inevitável que estamos vivendo a dúvida do que esperar do novo governo eleito nos Estados Unidos. Mas também é importante que nós possamos ressaltar que nós estamos vivendo um novo momento. Primeiro, um momento em que a globalização
impõem, sejam aos governos, seja a iniciativa privada, um comportamento que esteja além do seu território, que dialogue com o planeta, que dialogue com todos os continentes, que busque, a partir destas discussões, construir elos que possam estar dentro dos conceitos necessários do comportamento que esteja ambientalmente correto. Também quero destacar que dentro do financiamento climático, Américo, os governos têm sido importantes, mas as empresas, a iniciativa privada tem tido muito mais protagonismo do que propriamente o financiamento oriundo de recursos públicos. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu citava agora a comercialização de carbono que nós fizemos em Nova York há um mês atrás na Climate Week, ocorrida na cidade americana. Ali, o estado do Pará comercializou 12 milhões de toneladas de carbono, a maior e o melhor valor já praticado em mercado jurisdicional. Foram $15 por tonelada. Nós estamos falando de comercialização que envolveu o governo americano, comprando crédito do Pará, governo do Reino Unido e governo da Noruega. Mas os principais compradores que fizeram com que o Estado fizesse essa grande comercialização foram empresas privadas, destacando aqui Bayer, Walmart, lojas H&M, portanto, a iniciativa privada sendo muito mais ousada nos seus planos de redução de emissões para gerar o equilíbrio das suas emissões, o que aponta claramente que devemos olhar com atenção quais medidas o governo americano haverá de tomar, quais os compromissos deve tomar, mas não devamos criar a expectativa ou até mesmo a sensação de que nós dependemos das medidas governamentais. É fundamental que a sociedade como um todo possa estar mobilizada e os compromissos e as ambições climáticas, sejam públicas, sejam privadas, estejam trabalhando lado a lado para que nós possamos garantir com que as metas que estão estabelecidas por todos os países possam ser cumpridas. Antes de te devolver, Estevão, só uma última pergunta, governador, da minha parte. Semana que vem, a gente sabe que essas discussões de financiamento, elas são complexas, difíceis, né? São vários atores, de que maneira esse dinheiro dos países ricos chegarão, né, nas mãos desses países emergentes, no qual o Brasil se encontra também, como esse financiamento vai acontecer, passar dos bilhões para os trilhões. O senhor acredita num desfecho satisfatório para que essas discussões não precisam ser decididas no Pará? Eu reputo que, primeiro, nós temos que olhar sobre dois ângulos. Nós temos em Belém o momento para olhar aquilo que foi acordado em Paris há 10 anos atrás, para saber se foi cumprido as metas de financiamento e, acima de tudo, se foram cumpridas as metas de redução das emissões. Estes são pontos centrais que devem ser discutidos em Belém. O que aqui deve estar na pauta central serão, primeiro, haveremos de aumentar as ambições financeiras de financiamento, sairemos das metas de 100 bilhões de dólares anuais para 100 trilhões de dólares anuais, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando, aumentar para 100 trilhões, se há dúvida se cumpriram os 100 bilhões, portanto é algo que deve ser feito com muito critério, com muita calma, para não ficar apenas num anúncio que gere expectativa. E um outro ponto que é relevante, o papel dos países em desenvolvimento. E aí eu destaco a importância da China. A China tem um papel estratégico na economia, a China tem um papel estratégico nas emissões por conta do modelo da sua economia e tem sido, inclusive, um país que tem exercido um papel de descentralização do protagonismo, inclusive do próprio Estados Unidos. Portanto, são pontos estratégicos que, inclusive, apontam para os BRICS, que estão diretamente ligados ao perfil dos países em desenvolvimento que podem cumprir o papel de também colaborar com o financiamento. Mas eu gostaria, falando com os brasileiros, acho que devemos concentrar esforços na perspectiva de que o mercado de carbono coloca o Brasil num ponto estratégico
por termos floresta amazônica, e é importante destacar, nós não estamos falando de vender floresta, nós estamos falando de a floresta capturar o carbono e isto gerar uma nova economia vendendo esta captura de carbono para neutralizar as emissões. A indústria emite carbono para a atmosfera, a floresta captura este carbono e essa neutralização é que o mundo está em busca, seja com transição energética, com mudança de matriz, diminuindo a dependência de combustível fóssil, mas a captura de carbono pode ser a nova economia verde para o Brasil. E aí, se isto girar, se isto rodar na escala que a floresta amazônica pode permitir, eu sempre costumo dizer, nós podemos estar absolutamente independentes de ficar passando o chapéu pedindo financiamento, porque nós teremos o direito a usar a riqueza produzida pela floresta e, principalmente, com isto, a floresta viva passa a valer mais do que floresta morta. O discurso ou a realidade, muitas das vezes, de que floresta se transformou num obstáculo do desenvolvimento, num obstáculo da geração de emprego e renda, isso fica para trás. Um produtor rural, por exemplo, que hoje fica na dúvida, eu derrubo floresta para aumentar a minha pastagem, eu derrubo a floresta para aumentar minha área de agricultura, ele passará a querer preservar a floresta, porque na propriedade dele, ele vai receber pelo grão que ele produz, ele vai receber pela proteína animal que ele comercializa na venda do gado, e ele vai poder receber pela floresta preservada, porque isto passará a ser uma nova economia. Tá certo. Estevão, esse foi gentilmente o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que está cheio de atividades aqui, numa agenda muito cheia aqui em Baku. Com certeza. Obrigado, governador, pela participação ao vivo com a gente por esses minutos, ao Renan Fiuza e também ao Américo Martins, os nossos enviados da CNN, à COP29, e daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Novo Dia.